nome é Guilherme, eu vou dar início à minha apresentação, que tem como tema o tunelamento quântico, né, o efeito túnel, que é um fenômeno da mecânica quântica, que descreve a transposição energética de partículas subatômicas em condições restritas pela mecânica clássica. Ou seja, né, acontece uma transposição energética de uma partícula subatômica através de uma barreira de potencial, sendo que a partícula apresenta energia cinética inferior à da barreira. E desse modo, trazendo umas contradições à física clássica, dado, por exemplo, numa montanha, né? Pegasse um corpo subindo uma montanha, né, para chegar ao outro lado, ele tem que vencer essa energia potencial da montanha, mas já para partículas subatômicas acontece esse fenômeno de conseguir atravessar uma barreira de potencial sem ser necessariamente ser preciso vencer essa energia de forma potencial. Bom, então esse fenômeno do tunelamento foi desenvolvido, né, primeiramente a partir dos estudos do Frederic Hunt, a respeito sobre o poço duplo, que já é um fenômeno dado em armadilha, né, para prender uma partícula subatômica, que a gente deu mais ênfase na armadilha unidimensional durante a disciplina. Mas, enfim, essa questão foi mais estudada mesmo pelo George Gamow, junto ao Mikovitch, que era um russo, matemático, a respeito da decaimento radioativo de partículas alfa, que também acontece esse fenômeno do tunelamento para emissão de partículas do núcleo para fora, certo? Também passa por essa transposição energética em condições restritas pela mecânica clássica. Bom, trazendo um pouco sobre os conceitos desse fenômeno do efeito túnel, né? Então, eu trouxe aqui um esquema ilustrativo, né, referente à densidade de probabilidade, né, da localização, que é dada pelo o quadrado do módulo da função de onda, né, integral desse quadrado do módulo, né, que é bastante importante quando a gente analisa 3 regiões distintas perante o fenômeno, né, ou seja, antes da barreira de potencial, onde acontece até uma sintonização da onda incidente com a onda refletida, né? Ou seja, nem toda partícula ela atravessa essa barreira, esse percentual de partículas que vai conseguir efetuar esse fenômeno do tunelamento quântico. Ele é dado em função de 2 constantes que eu trouxe aqui, né? Que estão associadas à energia da partícula e à energia da barreira, logicamente, mas junto a outros parâmetros, como, por exemplo, a espessura e a altura da barreira de potencial. Por isso que quando a gente analisa, por exemplo, aprisionamento, né, de elétron, uma armadilha unidimensional, como poço infinito, unidimensional, a gente tem como a altura infinita da barreira de potencial, certo? Já que a altura vai ser inversamente proporcional ao fenômeno. Então, antes da barreira, a gente tem essa harmonização das ondas que incidem e refletem. Dentro da barreira, a gente tem um decaimento exponencial da função, né, da densidade da probabilidade. Então, é interessante ressaltar que nunca ela chega a zero, certo? Acontece decaimento dentro, que a gente consegue localizar tão bem quanto antes na função senoidal. E fora da barreira, né, após sair do barreira de potencial, a gente tem uma função senoidal, só que lógico ela é menos intensa, dado que algumas partículas não atravessam a barreira de potencial, né? Então, também acontece isso. Então, isso foi muito importante para a gente depois entender como é que funciona uma transição eletrônica, né? Como esses níveis de energia são quantizados e bem estabelecidos para se efetuar uma excitação de um elétron, por exemplo, de um nível energético inferior para um mais elevado, né? E vice-versa também, um decaimento, né? Para liberando fóton. Então, tudo isso foi dado a partir dos estudos sobre o tunelamento quântico também. Aqui, eu tentei trazer 2 principais aplicações que o fenômeno é atribuído, né? Então, a primeira é a fusão nuclear no Sol. O que acontece? O Sol tem uma vasta massa, mas ele não consegue atingir uma temperatura efetiva para acontecer a fusão nuclear no Sol. Então, como ele também é muito vasto em composição de hidrogênio, essas partículas de hidrogênio conseguem, a partir do fenômeno do tunelamento quântico, efetuar essa fusão nuclear no Sol a uma temperatura inferior à que seria, vamos dizer assim, necessária, né?
que é um dos princípios dessa questão de transposição energética por uma barreira de potencial de maior energia, né? Então, esse é o primeiro exemplo. O segundo exemplo, eu trouxe o decaimento radioativo, e como eu disse, quem postulou mesmo a questão do fenômeno foi o George Gamow e o russo, o Nikovic, a respeito do decaimento radioativo de partículas alfa. Então, o decaimento radioativo nada mais é que a emissão de partículas, né, a partir da instabilidade de um átomo. Então, essas emissões de partículas, elas saem, né, do núcleo para fora, então elas têm que atravessar uma barreira de potencial também, que vai apresentar maior energia do que a energia cinética da partícula. Bom, aqui eu trouxe minhas referências bibliográficas, né, que eu utilizei para efetuar meu trabalho, e obrigado.